Imagine encontrar na rua um objeto brilhante, azul, que reluz no escuro como mágica, parece cristal valioso, algo precioso. Você leva para casa para mostrar para os amigos, para os vizinhos. Todo mundo fica maravilhado com aquela luz azul hipnotizante. Crianças brincam com o pó brilhante, passam na pele como se fosse purpurina. E enquanto isso, a cada segundo, radiação mortal está destruindo as células do seu corpo de dentro para fora. Quando você percebe o que realmente é, já é tarde demais. Isso não é ficção. Aconteceu no Brasil em 1987, na cidade de Goiânia, um dos maiores acidentes radioativos da história mundial, considerado o pior da América Latina. Centenas de pessoas contaminadas, 4 mortes confirmadas, uma área inteira da cidade evacuada e lacrada para sempre. E tudo começou com 2 catadores de lixo abrindo uma cápsula que nunca deveria ter sido abandonada. Hoje você vai conhecer todos os detalhes desse acidente que chocou o mundo. Uma história real de negligência, curiosidade fatal e consequências devastadoras. Fica até o final, porque o que fizeram com os objetos contaminados vai te deixar sem palavras. E aí, curioso da ciência brasileira. Aqui é o Fatos Mirabolantes, o canal onde exploramos os eventos científicos mais marcantes da nossa história. Se você quer entender casos que mudaram protocolos de segurança no mundo inteiro, você está no lugar certo. Inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana trago histórias que mostram como ciência e realidade se encontram de formas surpreendentes. O acidente com Césio 137 em Goiânia não é apenas história brasileira, é caso estudado em universidades do mundo todo sobre como não gerenciar material radioativo, sobre como negligência pode causar catástrofe e sobre como pessoas comuns, sem conhecimento, podem inadvertidamente desencadear tragédia de proporções enormes. Vamos começar pelo início. Em 1987, o Instituto Goiano de Radioterapia estava abandonado há 2 anos no centro de Goiânia. Dentro do prédio em ruínas, esquecida, estava uma máquina de radioterapia contendo uma cápsula de Césio 137. Esse material radioativo era usado para tratamento de câncer. Mas quando o hospital fechou, simplesmente deixaram tudo lá, sem vigilância, sem placas de aviso, sem segurança nenhuma. Em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de material reciclável, Roberto Santos Alves e Wagner Mota Pereira, entraram no prédio abandonado procurando sucata para vender. Encontraram a máquina de radioterapia, pesada, feita de chumbo e aço. Parecia valiosa. Decidiram levar. Usando ferramentas simples, desmontaram o equipamento e levaram para a casa de Roberto. Durante dias, eles trabalharam quebrando a máquina para extrair as partes de metal. No processo, perfuraram a cápsula de proteção de chumbo que guardava o Césio 137. E então viram algo mágico. Um pó que brilhava no escuro com luz azul intensa e linda. Nunca tinham visto nada parecido. Acharam que era algo valioso, talvez até sobrenatural. Nenhum dos 2 sabia, mas naquele momento já estavam recebendo doses letais de radiação. Wagner começou a vomitar violentamente no dia seguinte. Roberto teve queimaduras estranhas na pele, mas não associaram isso ao pó brilhante. Acharam que era doença comum. Continuaram manipulando o material por dias. Em 18 de setembro, Roberto vendeu parte da sucata, incluindo pedaços da cápsula de chumbo, para um ferro velho do dono Devair Alves Ferreira. Quando Devair abriu completamente a cápsula à noite, ficou hipnotizado. Ali dentro tinha aproximadamente 19 gramas de cloreto de césio em forma de pó, brilhando intensamente no escuro. Parecia tesouro mágico. Devair chamou amigos e família para ver a maravilha. Distribuiu pedacinhos do material brilhante para várias pessoas como presente. Seu irmão levou um fragmento para casa e deu para a filha de 6 anos, Leide das Neves Ferreira.
A menina ficou encantada. Brincou com aquele pó brilhante, passou no corpo, até comeu um pouco enquanto fazia lanche. Durante uma semana inteira, dezenas de pessoas visitaram o ferro velho para ver e tocar o material brilhante. Muitos levaram pedaços para casa, espalharam pela vizinhança. Quanto mais distribuíam, mais pessoas eram contaminadas. A radiação estava se espalhando pela cidade como praga invisível. E ninguém fazia ideia do perigo. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, foi a primeira a desconfiar que algo estava terrivelmente errado. Várias pessoas que tocaram o material estavam adoecendo. Vômitos, diarreia, queimaduras na pele. Ela guardou os restos da cápsula numa sacola plástica e, em 28 de setembro, pegou o ônibus atravessando a cidade até o prédio da vigilância sanitária. Colocou a sacola no balcão e disse: "Isso aqui tá matando minha família." O médico que recebeu a sacola, Paulo Roberto Monteiro, imediatamente reconheceu o símbolo de radiação gravado na cápsula de chumbo. Entrou em pânico. Levou o material correndo para a Secretaria de Saúde. Usaram um contador Geiger, aparelho que mede radiação. Quando ligaram perto da cápsula, o aparelho enlouqueceu. A agulha foi até o fim da escala. Aquilo era Césio-137, altamente radioativo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada imediatamente. Quando os especialistas chegaram em Goiânia, perceberam a magnitude da catástrofe. O material tinha sido espalhado por vários bairros. Centenas de pessoas tinham sido expostas. Uma área enorme da cidade estava contaminada. Era o maior acidente radioativo urbano da história. Começou então uma operação de emergência sem precedentes no Brasil. Equipes de físicos nucleares vieram de todo o país. Montaram postos de triagem em estádios de futebol. Mais de 112 mil pessoas foram examinadas com contadores Geiger. Identificaram 249 pessoas com contaminação significativa. Destas, 49 precisaram ser hospitalizadas com síndrome aguda de radiação. As vítimas mais graves foram transferidas para o Hospital Naval no Rio de Janeiro, o único equipado para lidar com contaminação radioativa severa. Médicos lutaram para salvar vidas, mas a radiação já tinha causado dano irreversível em muitos. 4 pessoas morreram. Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza, funcionários do Ferro Velho, e a pequena Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos. A morte de Leide foi particularmente devastadora. A menina tinha ingerido o material enquanto comia sanduíche. A radiação destruiu seus órgãos internos. Ela morreu em 23 de outubro, um mês após a exposição. No funeral, houve cenas de horror. Moradores tentaram impedir o enterro com medo de contaminação do solo. Atiraram pedras no caixão. A família teve que enterrar ela num caixão de chumbo, dentro de outro caixão de fibra, envolto em 180 quilos de cal, num cemitério isolado. Mas o trabalho de contenção estava apenas começando. Autoridades precisavam encontrar e isolar tudo que tinha sido contaminado. Montaram uma operação gigantesca, demoliram 7 casas completamente, removeram telhados de 85 construções, recolheram roupas, móveis, utensílios, até animais de estimação que tinham sido expostos. Tudo que media radiação acima do aceitável foi confiscado. No total, a operação gerou 6.000 toneladas de lixo radioativo. Roupas, móveis, entulho, terra, árvores. Tudo precisava ser armazenado com segurança por séculos. Construíram 2 depósitos especiais em Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia. Caixas de concreto de 1,5 metro de espessura, enterradas, cercadas, vigiadas 24 horas. Ali está até hoje todo o material contaminado. Vai permanecer perigoso por mais de 300 anos. As consequências do acidente foram além das vítimas diretas.
Goiânia inteira sofreu estigma. Produtos agrícolas de Goiás foram recusados em outros estados por medo de contaminação. Turismo despencou. Pessoas de Goiânia relatam ter sofrido discriminação em outras cidades. O nome da cidade ficou associado à radiação por anos. Roberto e Devair foram processados por homicídio culposo, mas muitos argumentaram que eles eram vítimas tanto quanto culpados. Eram pessoas simples, sem educação, que não tinham como saber o perigo. A verdadeira culpa estava em quem abandonou o equipamento radioativo sem segurança. O Instituto de Radioterapia, as autoridades sanitárias, todos falharam em protocolo básico de segurança. O acidente mudou a legislação brasileira completamente. Criaram normas rígidas para descarte de material radioativo, exigiram vigilância permanente de equipamentos médicos com radiação. Estabeleceram protocolos de emergência em caso de acidentes. O Brasil aprendeu a lição mais difícil possível. Material radioativo nunca pode ser abandonado. Mas a história não termina aí. Os sobreviventes carregam sequelas até hoje. Muitos desenvolveram câncer décadas depois, problemas de pele persistentes, sistemas imunológicos comprometidos. Crianças que foram expostas no útero nasceram com deficiências. A radiação tem efeitos que aparecem anos ou décadas depois da exposição. E tem um detalhe que poucos sabem. Os 2 depósitos de lixo radioativo em Abadia de Goiás vão precisar de manutenção por séculos. Alguém vai ter que vigiar, verificar, garantir que não há vazamento, por 300 anos no mínimo. É responsabilidade que passa de geração em geração. Nossos tataranetos ainda vão estar cuidando do lixo desse acidente de 1987. Depois de pesquisar esse caso profundamente, fiquei impressionado com a cadeia de erros que levou à tragédia. Nada disso precisava ter acontecido. Se o equipamento tivesse sido descartado corretamente, se houvesse fiscalização adequada, se as pessoas tivessem recebido educação básica sobre perigos de radiação. Mas falhou em todos os níveis. A história do Césio 137 em Goiânia é lembrete brutal de que ciência e tecnologia vêm com responsabilidade. Material perigoso precisa de respeito, vigilância, protocolos rígidos, e a sociedade inteira precisa de educação básica sobre riscos invisíveis, porque nem todo perigo é óbvio. Às vezes vem disfarçado de luz bonita e brilhante. Agora eu preciso saber, você sabia dessa história? Ela é ensinada nas escolas da sua região? Porque esse é tipo de caso que deveria ser estudado por todo brasileiro. É parte da nossa história, lição fundamental sobre ciência e segurança. Manda nos comentários se você conhecia. Se essa história te impactou, deixa aquele like para ajudar a espalhar conhecimento sobre esse evento crucial da história brasileira. Compartilhe com quem precisa saber. Inscreva-se, porque toda semana trago mais histórias científicas fascinantes. Ative o sininho. Valeu demais por aprender sobre esse caso sombrio, mas importante. Até o próximo vídeo. E lembre-se, conhecimento pode salvar vidas. O Brasil pagou preço alto por essa lição. Vamos garantir que nunca se repita. Um abraço e até a próxima.